Oiê, aqui é a Lili. Como vocês viram pelo título e também ali pela thumbnail, hoje eu vim falar desse livro maravilhoso que é A Guerra da Papoula. Quando eu terminei de ler ele, eu ainda estava na dúvida se seria um favorito, porque é aquela coisa, né? Primeiro livro de série, a gente simplesmente fica na dúvida ali se vale a pena ou se o segundo vai ser melhor. Aí, no fim das contas, eu simplesmente decidi que eu iria favoritar sim, porque eu gostei muito do livro, e se o segundo for bom também, eu favorito o segundo. É só favoritar os dois. Bom, gente, esse vídeo vai ser de resenha, só que antes de eu começar a falar sobre esse livro, eu vou convidar vocês mais uma vez para participar da leitura coletiva do Conde de Monte Cristo. Essa leitura não está sendo organizada apenas por mim, é o meu canal, o canal da Alana, do Mais Livros que Amigos, da Brenda, da Leituras da Bre, da Paty, do Patrícia Poltronieri e também da Úrsula, do Leituras da Úrsula. Vou deixar todos os canais das meninas aqui embaixo na descrição, só vocês irem lá e assistir também os vídeos delas. Todas elas fazem vídeos sobre livros, então vai lá, assiste, se gostar, se inscreve. A leitura coletiva vai começar no dia 1º de maio, tá? E a nossa meta é concluir essa leitura em 3 meses. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar ali pelo Instagram, tem o meu @ aqui embaixo também. Só vocês ir lá, me chamar na DM que eu tiro qualquer dúvida. E para se inscrever, só preencher o formulário, que eu também vou deixar aqui na descrição. E eu acho que vai ser bem legal, que a gente vai ter reunião tanto no meio do mês, por mensagem, e também reunião no Google Meet pra gente ali se ver e interagir melhor do que apenas por texto. Então se inscreve aí se você sempre teve vontade de ler esse calhamaço, mas nunca criou coragem. Essa agora é a oportunidade da gente ler em conjunto, que ali é um fortalecendo o outro, e eu garanto que vai ser bem legal. Bom, vamos começar a falar da resenha do livro. Deixa eu só avisar que não tem spoiler nessa parte, mas do meiozinho pro final ali vai ter, mas pode assistir tranquilo que assim que chegar eu sinalizo falando que tem spoiler, então não precisa ter medo, vamos começar a falar sobre essa história. Essa é uma fantasia com uma pitada ali de ficção histórica escrita pela R.F. Kuang. Eu tenho quase certeza que eu pronunciei o nome dela errado, tá? Porque eu não sei pronunciar o nome da autora. Aqui a gente tem o Império de Nikan, que é dividido em 12 províncias, e também o Império de Mugen, que é uma ilha que fica ali próximo ao país. A nossa principal aqui é a Rin. A Rin é uma menina camponesa, órfã, ela foi adotada ali por umas pessoas. Ela é do Império de Nikan e ela chega ali aos seus 14 anos mais ou menos, descobre que ela vai ser obrigada a casar com um dos caras mais importantes do vilarejo e ela não quer esse futuro, né, que vai ser esposa, ter os filhos desse cara e ser obrigada a satisfazer ele durante a noite. E a única saída que a Rin acha é se inscrever no exame de Keiju, que é mais ou menos tipo que um Enem ali, só que você se inscreve para passar numa prova do Império. No caso, você entra pro exército do Império e ela se inscreve nessa prova porque seria a única maneira de fugir, né, do casamento. E logicamente ela passa, que senão não vai ter história. A Rin se inscreve para a escola de Sinegard, que é a capital ali do Império, porque é a única escola que aceita que ela faça a prova sem pagar para fazer. E ela não tem dinheiro, né, gente? Ela é uma menina pobre ali, meio que não tem de onde tirar. Ela se mata de estudar para entrar nessa escola, consegue, e chegando lá ela percebe que não são flores, que a vida dela não tá salva, digamos assim, ela não vai conseguir tudo única e exclusivamente porque ela conseguiu passar na prova. E ali é mais ou menos onde a vida dela começa a desandar, que ela vai ter que estudar muito mais, ela vai ter que provar o seu valor, porque os outros alunos que estão ali na escola tratam ela extremamente mal. Ela é discriminada pelo seu sotaque, pela cor da sua pele, por ela ser bem mais morena do que as outras pessoas da cidade, pela sua classe social, porque ela é pobre e todo mundo ali é rico, e a Rin ela descobre que ela vai ter que estudar muito mais para provar o seu valor e para provar para todo mundo que ela merece estar ali sim. E não importa o que aconteça, ela vai conquistar o seu lugar e vai se manter nessa escola sim, independente de por cima de quem que ela vai ter que passar. Falando um pouco agora sobre a fantasia, aqui a gente tem o xamanismo, que é meio que uma cultura ali onde quase ninguém do Império mais acredita, basicamente é mito para criança, né? Você conta ali meio que conto de fadas para as crianças. Só que o xamanismo, como ele funciona? Você pega a semente da papoula, ingere ela, fica doido das ideias, viaja espiritualmente para o mundo dos deuses, conversa com esse deus, pega o poder deles emprestado e faz o que você quiser com ele. Que viagem é essa, véi? É basicamente isso, só que também não é exatamente fazer o que quiser, porque muitas vezes você não consegue controlar o poder desse deus e é onde que o deus faz o quê? Aproveita o seu corpo carnal para fazer o que eles quiserem ali no planeta. Se é destruir, defender, aí depende de qual é o seu deus, mas é basicamente isso aí. Eles fazem o que quiser,
Alguns controlam, a maioria não. E a Rin, ela aprende o xamanismo, ela tem um mestre que é só dela, ninguém mais ali foi aceito por ele para ser o pupilo, e também ninguém queria, porque ele meio que é zombado por todo mundo, por ser doido das ideias, só que ele tinha o maior poder e ninguém percebia que ele era o cara mais poderoso de Cinegard. Então a Rin, ela meio que tirou a sorte grande e ao mesmo tempo ele aceitou ela porque ela foi uma das únicas alunas ali que mostrou desempenho suficiente para ele achar que merecia ser treinada por ele. Ela fica nesse treinamento em Cinegard até que 3 anos se passam e a guerra vem bater à sua porta. O Império de Mugen, que é a ilha, invade o Império de Nikan, né, que é onde a Rin mora, e começa a matar todo mundo. O rumo deles é chegar na capital, que é onde está a escola dela. Quando a guerra chega até lá, a Rin incorpora o xamanismo dela e faz uma bagunça. Todo mundo não tá entendendo mais nada, porque ninguém mais acredita nisso. A partir daí, a história realmente vai começar. É mais ou menos ali na metade do livro, tá? Não é tão grande assim. Ela introduz um pouco o universo, mas também não é tão longo, porque geralmente a gente tem o quê? O primeiro volume aí de uma fantasia para explicar o universo, e ela faz isso muito mais rápido. Gostei muito da história da autora, principalmente pelo ponto de ficção histórica aqui que a gente tem, que eu nem falei o que é, né? Aqui, a ilha de Mugen é o Japão do nosso mundo real, e o Império de Nikan é a China, que teve uma guerra entre o Império Japonês e o Império Chinês, que é a Guerra Sino-Japonesa, e a autora, ela pega essa batalha para fazer o mundo de fantasia dela. Só que, gente, o que mais importa aqui é, não tem fatos históricos, não tem nome de general, não tem data, não tem povo, não importa. O que ela pegou foi apenas o fato e jogou na fantasia. Ela não se importa em passar os dados históricos. E eu achei isso muito bom. Primeiramente, porque o enredo da história fica bem mais interessante para a maioria das pessoas, e também porque desse jeito você humaniza a guerra. Como que eu posso explicar isso? Você pega uma guerra que é algo completamente absurdo e você consegue mostrar o que a pessoa faz de crueldade e o que a outra pessoa sofre de crueldade, no caso. Como essa crueldade afeta a população, como os soldados são afetados, como é difícil você ver que alguém está destruindo a sua terra, destruindo a sua família, o seu povo, e você não pode fazer nada. Se você vai ler esse livro, saiba que ele é extremamente explícito quando o assunto aqui é descrever guerras, principalmente a crueldade que um exército faz com outro exército, tá? Ela não mede palavras para descrever. Tem umas partes em que é até meio assim de ler, mas eu achei muito bom. E como eu disse, né, principalmente para que a gente entenda que guerra não é apenas um doidão que invadiu o território de outro doidão e daí se dominaram e pronto. Não, que muita gente morre nesse processo e muita gente não é apenas morto, ele é torturado e coisas muito piores do que além de ser torturado, que eu não posso falar no YouTube. Mas creio eu que deu para entender aí, e a forma que ela escreve ambienta a gente muito bem nessa situação de guerra. Eu gostei demais. E foi por isso que eu falei que não tem como esse livro aqui não ser um favorito. Favoritei mesmo, 5 estrelas. Estou doida para ler a continuação, que é a República do Dragão, só que eu ainda não comprei. E, gente, se você tá na dúvida se vale a pena ler, leia. E vai concluir a série, porque também é extremamente importante, né, ter uma série até o final. Se eu não me engano, é no segundo semestre desse ano ainda, a Intrínseca vai lançar o 3º e último volume dessa série. Espera entrar na promoção e compra, porque às vezes ele tá um pouco carinho. Espera baixar o preço e compra, vale super a pena. Antes de eu terminar a parte sem spoiler, eu vou falar com vocês que o link do livro está aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. Comprando pelo meu link, vocês não pagam nada mais e eu ganho comissão, né, que eu sou afiliada da Amazon. E também vou pedir para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, para esse canal crescer, o YouTube recomendar mais meus vídeos e etc. Curte se você gostou, comenta se você tiver algo para comentar. E agora eu vou me despedir de quem for sair do vídeo, que vai começar as partes com spoiler, tá? Então, para quem for sair, beijo e até o próximo vídeo. Para quem ficou no vídeo, eu vou levar em consideração que vocês sabem a história, que vocês já leram o livro. Eu não vou contar tintim por tintim, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Então eu vou falar assim pequenas coisas que eu quero comentar ou algumas teorias que eu tenho para o próximo volume, porque eu não li o segundo volume. Então, se você ficou até aqui e ainda não leu, eu não vou contar a história inteira. Talvez você queira que eu conte a história para saber o que acontece. Não vai ser exatamente. Só que se você ainda não leu e pretende ler, talvez eu estrague a sua experiência de leitura, tá? Porque eu vou falar com spoiler, só que vai ser alguns detalhes. Primeiro detalhe, o que acontece com a Venka durante a guerra que Mugen invade Nikan? E cara, aquilo é muito difícil de ler. É muito absurdo e ao mesmo tempo é muito real, porque
um país invade outro e ele acha que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com a população que tá ali, cara, seja mulheres adultas, seja criança, seja bebê. É extremamente absurdo. A humanidade, ela gosta de arrumar guerra por motivos mais idiotas possíveis. E o jeito que a autora colocou nesse livro eu achei muito bom, porque mostra pra gente o desespero que a Venka fica e as coisas absurdas que ela passou, porque o Império de Mugen ali, eles sequestraram ela e fizeram o que quiseram com ela e com meninas muito mais novas que ela. E o que eles fizeram com meninas mais novas foi muito pior, só que eu não posso falar, senão meu vídeo cai. Mas eu acho que dá pra entender, só você pensar o que acontece com mulheres e meninas quando um bando de soldado invade um país. E também porque uma única palavra não vai ser o suficiente para dizer o que aconteceu com a Venka e também com as outras meninas ali do Império de Nikan, que foi extremamente absurdo. E simplesmente é o que acontece durante a guerra, mas não deixa de ser um completo de um absurdo. Continuando falando o que acontece durante a guerra, cara, bebês, o que o Império faz com os bebês do outro Império. Eu não vou dizer que trata como animal, porque eu pelo menos não faria isso com um animal. É extremamente absurdo o que acontece ali durante essa guerra. E a forma que ela escreve faz você não saber se você gosta do que você está lendo ou se você percebe que, meu Deus, como isso é completamente irracional, que loucura que está acontecendo aqui. Mas vale muito a pena ler o livro sim, caso você esteja na dúvida, leia. E infelizmente a guerra é isso, né? É um exército invadindo o território do outro exército e fazendo de conta que o de cá não é humano ou não merece, sei lá, respeito, empatia, seja lá o que for, porque não é simplesmente dominar um território, é dizimar as pessoas, destruir aquele povo, destruir a cultura, destruir tudo. E não é simplesmente o que o Japão fez com a China, isso é o que qualquer nação ou império, seja lá o que for, fez com o outro que foi dominado durante toda a história da nossa humanidade. Não é de agora, não é de 500 anos atrás, não é de 1000 anos atrás, é desde que a humanidade é a humanidade. Uma cidade matando a outra cidade, país matando país e assim por diante, tá? Isso não é algo novo. A humanidade sempre arrumou briga por motivos, sei lá qual é o motivo, cada um com a sua loucura. Mas eu não tô aqui pra defender guerra, porque pra mim é a coisa mais idiota que a gente já inventou. Não tem coisa mais imbecil que a humanidade inventou? Guerra. Eu gosto de história e tudo mais, eu gosto de ler sobre as passagens de guerra, mas é extremamente idiota. Não tem motivo que faça falar, não, vale a pena começar essa bagunça. Não sei. Mas finalizando aqui a parte que eu quero falar sobre a guerra, agora eu vou falar um pouquinho sobre outros personagens. Aqui a gente tem o Altan. Meu Deus, coitado desse cara, ele só se lascou a vida todinha. Ele foi o último dos Esperliers que sobrou, ele foi torturado quando era criança, ele foi escravizado, ele foi jogado de um lado para o outro como se fosse peteca. E depois ele foi basicamente usado o seu poder de xamã para fazer com que o Império quisesse dele. O menino só se lascou o livro inteiro, coitado. Eu não sei mais nem o que dizer. E pra você que leu o livro, eu vou falar agora um spoilaço, tá, gente? Se você não leu. Você que leu, acha que o Altan morreu ou não morreu? Porque a autora falou que morreu, só que não tem a cena dele realmente tendo morrido ou não tendo morrido. E aí? Pra mim, ele não morreu, ele vai aparecer no segundo livro, mas não sei se é a esperança que eu tenho ou se realmente é possível dele estar vivo, mas eu acho que ele não morreu. Pois é, um outro ponto ali também que eu fiquei com um pouquinho de receio se eu ia botar como favorito ou não, foi o fato de a história inteira girar em torno da Rin, porque ela é meio que a jornada do herói ali na história. Ela é a principal, logicamente, tudo mais, mas tudo é muito conveniente girar em torno dela. Então isso me incomodou um pouco, eu fiquei um pouco na dúvida se eu estava realmente afim de favoritar um livro que centraliza única e exclusivamente em um personagem, mas no fim das contas eu acho que eu estava só procurando pelo em ovo, porque a história é muito boa. E o fato dela ser centralizada na Rin não é um problema. Era só eu realmente tentando arrumar uma justificativa para não favoritar o livro. E uma outra dúvida aqui que eu tenho. O Jiang, que é o mestre da Rin, como é que ele se emparedou de volta em Chulukorik, se dentro de Chulukorik você não pode exercer o seu poder xamânico? Não entendi. Eu li o livro errado? Ela explicou em algum momento e eu não percebi? O que aconteceu? Porque ele usa o poderzinho dele lá e volta a fazer parte de novo do prédio da pedra lá e o poder dele não funcionaria mais, ele ficaria a eternidade empedrado lá dentro. Mas como é que ele se empedrou? Eu não entendi. Se você entendeu, já leu o livro e entendeu, bota aqui nos comentários, me explica porque eu não faço ideia. E um último comentário aqui que eu quero fazer é quando chega no final do livro que a Rin vira e fala que ela não vai perdoar a Imperatriz, que ela quer ver a Imperatriz queimar. Sim, eu tô esperando por isso. Bota fogo. A mulher fez um inferno no Império inteiro, uma galera morreu porque ela traiu o Império. Então sim, a Rin tem que se vingar. Por favor, não chegue no final da trilogia e vire a santa que vai perdoar todo mundo. Não perdoa.
Eu não quero ver perdoando. Eu não quero ver o mocinho que é totalmente bonzinho. Ela não faz sentido na personalidade dela. Então, sim, eu espero que chegue nesse final e ela mate um monte de gente, mesmo não sendo necessário, para conseguir a vingança dela e também para que a história seja, como é que eu posso dizer? Ela seja um pouco mais bem construída do que ela seria, na minha opinião, do que se terminasse a mocinha no final perdoando a imperatriz ou perdoando, sei lá, quem traiu ela durante toda a vida e coisas do tipo. Então, se você ainda não leu o livro, gente, lembrando, o link tá aqui na descrição. E vou reforçar aqui o convite para LC do Conde de Monte Cristo. É um livro gigante, eu sei, mas eu garanto para vocês que em coletivo é muito mais fácil de ler do que sozinho. E também, se você for parar para pensar, são 400 páginas em média ali por mês. Então não é tão difícil, não é tão pesado. E as reuniões ali mensais pode fazer com que você leia melhor ou leia até mais rápido. Então o formulário tá aqui embaixo. E também o canal das meninas, tá? Que eu já falei lá no início do vídeo. Estão aqui embaixo, vão lá, conheçam o canal delas que é bem legal. O link do livro tá aqui embaixo também. Curte o vídeo se você gostou, comenta se tiver algo pra comentar. Beijo e até o próximo vídeo.